Aí, galerinha! Uhul! Beleza? Gente, hoje vamos começar com ligações químicas. Tranquilo? Então, veremos a parte de ligações covalentes, ligações iônicas, ligações metálicas e também interações intermoleculares. Beleza? Então, começa essa bagaceira que eu estou com cão no couro. Ó, pessoal. Gente, ligações químicas. A gente tem que começar dando a relembrada sobre a teoria do octeto, né? Foi o que a gente viu em relação à teoria do octeto. Nós vimos que um elemento químico ele tende a adquirir estabilidade, mas essa estabilidade ele só consegue adquirir quando ele apresenta 2 ou 8 elétrons na última camada. Esses 2 ou 8 elétrons na última camada nós podemos caracterizar que ele faz referência, na realidade, à configuração eletrônica de um gás nobre, né? Então, a tendência é exatamente essa. Observe que gás nobre você não encontra uma condição de muita reatividade. O gás nobre, o próprio nome já está dizendo, né? Nobre, ele não se mistura, ele apresenta uma configuração ali já relacionada à estabilidade. Tranquilo? Então aí, ó, classificando as ligações. A primeira que a gente vai trabalhar são as ligações iônicas. Amores, a ligação iônica, o próprio nome já está caracterizando para a gente. Ela visa a formação de íons, né? E nós vimos que existem dois tipos de íons. Existem os cátions, que vão ficar com carga positiva, e os ânions, que vão ficar com carga negativa. Tranquilo? Então, segue aí, ó. Isso ocorre normalmente entre metal e ametal. O metal e o hidrogênio, né? Cabeça, não lembro metal. Aqueles elementos químicos do lado esquerdo da tabela, né? Alcalinos terrosos, do lado direito, que são os ametais, né? Tu tens ali os halogênios, os calcogênios. Tranquilo? Então segue aí o esquema, que eu fiz com muito carinho para vocês. Olha lá. Primeiro exemplo aí pra gente é o cloreto de sódio. É um exemplo muito comentado em prova, nessas questões aí no nosso dia a dia, né? Você tem, dá uma olhadinha com muito carinho aqui, ó, o sódio que está do lado esquerdo, ele tem um elétron na última camada, ele tem 3 camadas aqui, né? E aqui tu tens o cloro com 7 elétrons na última camada, com 3 camadas também. Observa, amores, que o sódio é mais fácil de perder esse elétron do que ele adquirir 7 e ficar com 8. Tranquilo? Então, esse tipo de aspecto leva essa reação a esses dois elementos a um ganhar e o outro perder. O que ele está ganhando aqui? O cloro. Ele adquiriu configuração de um gás nobre. Ele se encontra agora na sua condição estável. Já o sódio, ele perdeu uma camada e perdeu um elétron. Ele tem 8 elétrons agora com a camada. E tu tens aí uma carguinha positiva. Tranquilo? Bem, aqui eu coloquei para vocês algumas características, algumas propriedades que são interessantes em relação aos compostos iônicos. São sólidos em condições ambientes. Apresentam altos pontos de fusão e ebulição. São condutores de eletricidade quando no estado líquido, fundidos ou quando dissolvidos em água, tá? Então, quando ele é fundido, tá? Quando ele é derretido, está na presença da água, eles são ótimos condutores de eletricidade. E a maioria dos compostos são solúveis em água, apresentam grande solubilidade em água, tá? Vê lá. Aqui eu coloquei um esquemazinho bem mastigado para vocês, para tu teres uma ideia como é que se faz a fórmula de um composto iônico. Primeiro, eu tenho dois elementos, né? Observe aqui com muito carinho. O cálcio, né? Aqui do grupo 2A, e tu tens aqui o cloro do grupo 7A. Distribuição eletrônica, isso aí a gente já viu, né, em aulas anteriores. E tu tens aqui na última camada 2 elétrons e aqui o cloro na última camada 7 elétrons. Isso aí ninguém tem dúvida, né? Isso aí a gente viu bem mastigadinho. Agora,
Observe que aqui são as cargas, que cada um tende, no caso do cloro, a captar, e o cálcio tende a ceder, né? Tanto prova que aqui tu tens o cátion e aqui tu tens o ânion, né? Então observa, amores, que a regrinha do escorrego, o tobogãzinho aqui, ó, coloca essa carga para cá, né? Olha ele aqui, ó, o cálcio. Coloca essa carguinha para cá, ó, 2. Então, para que eu possa formar o cloreto de cálcio, eu tenho um cálcio e 2 átomos de cloro. Olha aqui, ó, a outra figurazinha que eu coloquei para vocês, para ficar bem mastigadinho. O cálciozinho aqui no meio, ele cedendo esse elétron para cá, e esse daqui. Cabeça vem de onde? Vem daqui, ó, da quarta camada, tranquilo? Onde ele apresenta 2 elétrons. Facinho, um melzinho na chupeta. Vê lá. Aqui tu tens determinação da fórmula de um composto iônico. Aqui tá mais trabalhadozinho, ali foi uma imagenzinha de quadro. Mas aqui, ó, tu tens a mesma condição, não é isso? Você desprendendo aí essas duas carguinhas, onde eu vou ter aí do lado a fórmula do composto. E aqui, ó, idem, né? O que a gente havia destacado, a formação do ânion aí a partir do cloro, e o sódio aqui com a carguinha positiva. Tranquilo? Não dá bronca, né? Vê lá, segue a animação aí. Fórmula molecular, NaCl, né? Aí tu tens outra fórmula molecular, cloreto de potássio, né? Que vai ficar o KCl. E aqui também tu tens o cloreto de magnésio, né? Observa o desprendimento de cada elétron do magnésio para cada átomo de cloro. Simples desse jeito, bem na maciota. Tranquilo? Então é desse jeito que você constrói aí a fórmula de um composto iônico. Tranquilo? E aqui tu podes caracterizar cada elemento químico em relação à quantidade de elétrons, tanto onde você encontra essa liberação, esse desprendimento, né, do elemento químico, enquanto você encontra aqui, ó, do lado direito, aqueles elementos químicos que tendem a ganhar esses elétrons. Tranquilo? Bem mastigadinho, as dicas aí na maciota. Vamos passar para o próximo slide. Olha lá. Ligação covalente. Olha só. Observa que na ligação covalente, essa condição ela muda totalmente, né? Observa que agora você vai encontrar o compartilhamento desses elétrons para ocorrer a formação da molécula. Lembra que antes eu teria a liberação, o elemento químico em relação à sua eletronegatividade, ele teria a condição de carregar, de captar esse elétron, e a partir do momento que ele capta esse elétron, eu tenho aí a ligação iônica. Na ligação covalente, eu encontro emparelhamento, compartilhamento desses elétrons, tá? Olha lá. Ocorrência, né? Você vai encontrar entre a metal e a metal, e a metal e hidrogênio. Tranquilo? Olha aqui. A partir daí, você tem 3 estruturas para você poder observar o que está acontecendo naquele composto, né? Vê, dá uma olhadinha com muito carinho para aqui, ó, lado esquerdo. Lado esquerdo, fórmula molecular, tá? A fórmula molecular ele vai destacar para a gente a quantidade de átomos que existe na molécula. Aqui, ó, F2. Eu só tenho 2 átomos do flúor. Tranquilo? Fórmula eletrônica de Lewis, ou fórmula eletrônica, tranquilo? Eu estou destacando para vocês a quantidade de elétrons que estão presentes aí na ligação. Tá? Observa aqui no meio, ó, eu estou destacando para vocês a quantidade de elétrons que existe na ligação. Beleza? Observa também que eu caracterizo a quantidade de elétrons que existe para cada elemento químico.
na sua camada de valência, tá? E aqui, forma estrutural plana. Ele mostra só o tipo de ligação que existe ali, tá certo? Então aí você tem uma ligação simples, onde esse tracinho, se tiver um tracinho, ele está representando para a gente, ele está mostrando para a gente que existe um par eletrônico, um par de elétrons. Se existem dois tracinhos, existem dois pares. Se existem três tracinhos, existem três pares de elétrons. Tranquilo? Então, cabeça. E esses pares de elétrons, eles estão sendo compartilhados? Exatamente, existe o compartilhamento, tá? Independentemente se for um, se for dois ou se for três pares. Tá certo? Olha lá. Aqui, um exemplo da molécula do flúor e os tipos de ligações que eu havia destacado para vocês. Covalente simples, covalente dupla e covalente tripla. Tá certo? Não existe covalente quádrupla. Muita gente me pergunta. Cabeça, em virtude de quê? Em virtude da polaridade das moléculas, em virtude do ângulo que é formado. Então não existe esse tipo de condição para formar esse tipo de estrutura. Tá certo? Ó, propriedades dos compostos moleculares. Então nós vimos todas aquelas características, como é que eles se comportam, né? E agora, propriedades. São sólidos, líquidos ou gasosos nas condições ambiente. Ou seja, temperatura e pressão que você caracteriza no ambiente, tá? Condições normais, eu vou encontrar eles no estado sólido, líquido ou gasoso. Tranquilo? Apresentam baixos pontos de fusão e ebulição comparados aos iônicos. Claro, né? Então, observa que é bem mais fácil você desprender um composto que tem uma eletroafinidade menor entre um e outro do que aquele que as moléculas e os átomos estão mais juntos, mais agregados, tá? São maus condutores de eletricidade, alguns podem conduzir quando em meio aquoso, ou seja, quando formam íons, quando ocorre ionização. E a maioria dos compostos são solúveis em solventes orgânicos. Tranquilo? Então, amores, a gente vai ficar por aqui, essa primeira aula, tá certo? Sobre ligações químicas. A segunda aula a gente já está postando aí para vocês. Beijão, fica com Deus, tá?